Boa tarde, amados. Irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos para continuarmos na carta de 1 João. Então, portanto, abram suas Bíblias. Já sei que alguns de vós fizeram lá o percurso. 1 João é onde nós estamos a ter os nossos estudos nestas últimas semanas. Já é a nossa quarta mensagem na carta de João e é sempre bom que juntos encontraremos as verdades e as bênçãos que também lá nos encontramos enquanto examinamos as nossas próprias vidas mediante a palavra de Deus. E é assim que o conhecemos, não é? Conhecemos Jesus através da sua palavra e então crescemos a ser como Ele. Então continuaremos juntos esta carta, desta vez focando no capítulo 2, versículos 7 a 11, mas lerei desde o primeiro versículo do capítulo 2. Está bem? Então, 1 João, começando no capítulo 2, embora olharemos só para o versículo 7 a 11, leremos a partir do versículo 1 até o 11 do capítulo 2. E esta é a palavra viva de Deus. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas. E anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Esta é a palavra de Deus. Peço a bênção novamente. Grande Deus, estamos aqui juntos novamente para meditar na sua palavra e pedimos agora que através do seu Espírito, que nos guie em toda a verdade, nos transformes para sermos os homens e mulheres que quer que sejamos. Porque pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pedimos para a sua glória. Amém. Amém. Se fôssemos a escolher uma palavra que melhor descreve a vida do nosso Senhor Jesus, do seu ministério, os seus ensinamentos, qual seria a palavra que vocês escolheriam? Respondam. Qual seria uma palavra que vocês achariam que descreve melhor a vida, o ministério e os ensinamentos do nosso Senhor Jesus? Uma palavra. Amor. Verdade? Amor. O último versículo que estudamos na semana passada nos diz resumidamente a prática de toda a vida cristã. No versículo 6, aquele que afirma que permanece nele, que é cristão, deve andar como ele, Jesus, andou. Não é? E que maior tema, que maior palavra, que senão a de amor. Não é? Não é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Define, Deus é amor. E tudo o que Jesus faz, tanto no seu julgamento como no seu ensinamento, no seu sacrifício, é por causa do seu amor. Então a sua igreja, nós, não é um bloco de cimentos, não é uma capela, não. Nós, os seus seguidores, temos que ser caracterizados também por amor. Não é? Quando analisamos o pulso espiritual de cada igreja, que proclama ser bíblica, e será que lá encontramos um amor de Cristo? As pessoas realmente amam-se umas às outras, é evidente. É uma testemunha para o mundo que nos vê. Eu já vos digo que eu penso que há muitas igrejas que não agem desta maneira. Não.
Sabem, por vezes encontramos mais compromisso e unidade e amor por organizações seculares, que não têm nada a ver com Deus. E eu estava a pesquisar e encontrei, só para vos dar um exemplo, de um clube de motards. Na semana passada, não sei se estavam aqui quando ouviram eles todos a passar aqui, as motocicletas, motas. Eles passaram aqui, todos coisas. E eles, então, lembrei-me, uma organização que demonstra unidade, amor, compromisso. E eu encontrei um artigo com 6 aspectos que os conduzem e faz parte da sua vida e do seu propósito, que eu vou citar. Para vos dar um exemplo. Enquanto vos dou este exemplo, vocês tenham na vossa mente a igreja. Ok? Isto é uma organização que não tem nada a ver com Cristo. Primeiro, eles têm um ambiente de irmandade. Os clubes de motociclistas muitas vezes promovem uma forte relação de companheirismo, irmandade, ambiente familiar entre os seus membros. Existe uma profunda ligação e lealdade entre os membros do clube, construída com base na confiança, respeito e as experiências partilhadas. Segundo, convívio. Os clubes de motociclistas encontram-se várias vezes na semana, frequentemente organizam festas, ou eles chamam concentrações, passeios em grupo, onde os membros andam juntos como uma unidade organizada. Estes passeios podem variar de viagens locais e curtas e viagens de longa distância, incentivando um sentimento de união, aventura entre os motards. Terceiro, espaço de convívio. Alguns clubes têm o seu próprio espaço ou local de encontro designado onde os membros se reúnem regularmente. Esses espaços servem como um centro social para os membros se conectarem, compartilharem histórias e planejarem atividades. Quarto, código de conduta. Os clubes geralmente têm um conjunto de regras ou um código de conduta que os membros devem respeitar. Estas regras podem abranger aspectos como o respeito pelos outros membros, práticas de condução e o cumprimento das leis e regulamentos locais. Quinto, envolvimento na comunidade. Muitos clubes se envolvem em atividades comunitárias de solidariedade. Organizam passeios de caridade, eventos de angariação de fundos ou contribuem para projetos de serviço comunitário, demonstrando um compromisso em ajudar a sociedade. E sexto, cores e emblemas do clube. Os clubes têm cores e emblemas distintos. Os membros usam os seus casacos, coletes, capacetes, têm esses emblemas em t-shirts, bandeiras, autocolantes nas motas. Estas marcas representam o seu orgulho e lealdade ao seu clube. E tem uma página de Facebook dos motards da Madeira, um clube de motards da Madeira, e eles puseram um artigo em outubro, dia 16, até vocês lá forem, ainda lá está, que quero que comparem com a igreja à medida que eu estou lendo. Isto é um artigo na página de Facebook do Clube de Motards da Madeira, em outubro de 16. E diz assim, passo a citar: uma pequena leitura com significado. É bom de relembrar. Honrar o dorsal. Pausa. O dorsal é o emblema que eles têm nas costas. O dorsal, que é o símbolo, o emblema do seu clube. Continua a citar. Honrar o dorsal significa, para um motociclista, representar com orgulho a responsabilidade do seu motoclube, agindo de acordo com os valores e da reputação do grupo. O dorsal não é apenas um emblema, mas um símbolo que reflete a irmandade e lealdade e o respeito partilhados pelos membros. Ao usá-lo, o motociclista deve ter disciplina, humildade e caráter, pois as suas atitudes refletem-se em todo o grupo. O significado do dorsal, símbolo de conquista. O dorsal é ganho com esforço, dedicação e tempo, sendo uma honra conquistada e não algo que se oferece facilmente. Representação do grupo. Aquele que o veste carrega consigo a história, a reputação e os valores do grupo motard. Responsabilidade. Usar o dorsal implica uma grande responsabilidade, pois as ações do indivíduo afetam a imagem de todo o clube. Como honrar o seu dorsal? Seja leal e respeite. Mantenha a lealdade a todos os companheiros e ao grupo. Demonstre disciplina. Seja disciplinado nas suas atitudes e comportamentos. Pense antes de agir. Evite falar em inverdades ou fazer coisas que manchem a reputação do grupo. Tenha caráter. A honestidade, a humildade e a verdade são valores fundamentais para quem usa o dorsal. Finalmente, pense no grupo. Lembre-se que não está a agir apenas por si, mas também em nome de todos os membros do seu motoclube. Se eu não tivesse dito que era um motoclube, vocês diriam: isto são bons valores cristãos. Não é? Mas estou a falar de um motoclube.
Um clube de motards. E sabem qual é o que leva esta organização, estas pessoas, a um valor em comum, um seu propósito e amor? Paixão por motas. É só isso. Paixão por motas. É o que os leva a comportar desta maneira, a agir e a organizarem-se desta maneira. Por vezes há mais amor num clube de motards do que numa igreja. É verdade, não é? Será que levamos a sério os mandamentos de amar-nos uns aos outros? O nosso compromisso de amar-nos uns aos outros na igreja? Porque é natural amar a família, não é? O filho, o seu próximo, um familiar, pessoas que nós gostamos e que gostam de nós, de volta, não é? E as pessoas da igreja? Sabem que o amor que une os crentes é mais forte que o seu amor pela sua família incrédula? Porque somos unidos no sangue de Cristo. E vamos viver para sempre. Por isso, só vamos nos dar bem agora, porque vamos estar sempre juntos. Então, o meu objetivo esta tarde é destacar 3 verdades essenciais sobre o amor entre crentes. 3 verdades essenciais entre o amor entre crentes, que devemos compreender estas verdades. Para quê? Para que juntos possamos viver em harmonia e agradar a Deus. Ok? E a primeira verdade sobre o amor entre crentes é esta, no versículo 7. Amar é um mandamento de Jesus. Amar é um mandamento. Versículo 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram. E qual é essa mensagem? Reparem no 3º capítulo, no próximo capítulo, versículo 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Então não há espaço para dúvidas. Amor entre os crentes não é uma opção. Não é, mas hoje não me apetece amar. Este irmão, chateiam-me. Não me apetece amar. Não, é um mandamento. Não é uma opção. Os falsos mestres que estavam nesta carta, que nós já falamos nas semanas passadas, tinham novos ensinamentos que conduziam o amor pelo mundo e conflito entre os irmãos. Mas João lembrou-lhes que o mandamento de amar os seus irmãos é antigo, não é nada novo. Talvez levando-os a considerar uma verdade que sempre existiu mesmo antes de Cristo. Por exemplo, em Levítico, não tenho que lá tornar, mas eu vou-vos ler, no capítulo 19, versículo 18, nos diz: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então o amor entre o povo de Deus era um mandamento antes de Cristo. O amor entre o povo. Os falsos crentes desta carta se comportavam como o mundo. Amavam as coisas do mundo. E influenciaram os irmãos mais fracos na fé também a seguirem os seus comportamentos. Reparem no versículo 15 e 16 do capítulo 2. Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E notem embaixo no versículo 26. Qual era o motivo destes ensinamentos, destes comportamentos? 26. Escrevo-vos estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Então eles estavam enganados. Este comportamento não pertencia na igreja. Este comportamento de amor ao mundo. Estas pessoas não estavam amando umas às outras. Não achavam que isso era uma prioridade em suas vidas. As coisas do mundo são mais importantes do que amarmos uns aos outros. E reparem, por isso não é surpresa eles terem abandonado a igreja. Olha, reparem no versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido connosco. O facto de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, claro que não amam os crentes. Abandonaram-os. Depois de causar tantos maus danos, influenciar o seu comportamento, saíram, abandonaram. O apóstolo João, nos versículos que acabamos de ler, estava avisando àqueles crentes que ficaram para trás, fracos, não é? Agora em pânico e confusos. O que é que aconteceu? Muita gente saiu daqui, da nossa igreja. Comportavam como o mundo. E o que fazemos agora?
o apóstolo João estava avisando aos crentes que foram abandonados a parar de agir como os falsos profetas. Ok? A parar de agir como os falsos profetas que os enganaram, influenciaram. Porque o amor pelas coisas do mundo fizeram com que muitos negligenciassem o mandamento de amar a família de Deus, o seu povo de Deus, a igreja de Deus. Infelizmente, esta é a realidade de hoje em dia. Priorizamos o amor pelas coisas e pessoas deste mundo que, espiritualmente falando, não têm nada em comum connosco. Priorizamos a família que não é crente, filhos que não são crentes, emprego secular, que não tem nada a ver com Deus. Enfim, damos prioridade a todos e tudo mais e negligenciamos os filhos de Deus, o povo de Deus, a família de Deus, a nossa família espiritual. Os motociclistas dedicam horas por semana, horas semanais ao convívio, ao serviço, juntos, todos derivados de uma paixão por motas. Motas. Amados, é a nossa paixão por Cristo que nos conduz a obedecer este mandamento de amar a sua igreja e uns aos outros. Porque está baseado em quem? No amor por nós. No amor de Jesus Cristo por nós. Em João 15, 12, Jesus disse, não tenho que voltar lá, eu vos leio. João 15, 12, lembram-se o que é que ele lhes disse? O nosso Senhor, ele disse, o meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros. 5 versículos depois ele diz, este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Será que é importante para Jesus que amemos uns aos outros? Esta escolha tem um efeito. Focar no mundo e em seus prazeres leva à negligência de amor pelos crentes. Mas obedecer ao mandamento de Jesus leva-nos a amar uns aos outros. Ainda mais. Então, hoje, o apóstolo João, nos versículos anteriores, tinha acabado de dizer como discernir aqueles que são realmente cristãos e aqueles que não são. Discernir a fé genuína da falsa. E o que é que ele lhes disse? Que era evidente uma pessoa que procura obedecer a Deus e tem uma vida transformada. Que anda como Jesus andou. Mais concretamente, uma vida que está disposta a imitar Jesus. No versículo 5 e 6. Se reparem, mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma, permanece nele, deve andar como ele andou. Estamos ainda no capítulo 2. Sabem que o tema de amor é tão importante pelo apóstolo João, nesta carta, que ele vai repetir pelo menos mais de 12 vezes nos próximos 3 capítulos. 3 capítulos. Mais de 12 vezes ele vai repetir para a importância, por implicação ou direção, para amarmos uns aos outros. Como prova da nossa fé genuína. E ele estava transmitindo, na realidade, não a sua própria mensagem, João. Ele diz que estava a transmitir o mandamento de Jesus, porque diz a mensagem que vocês ouviram. Então, eu não estou já com um novo ensinamento. Isto é uma coisa que já vem do nosso Senhor Jesus Cristo e até antes, antigo, porque sabiam que o amor cultivado na igreja e no seu povo foi um mandamento já de Deus, antes de Cristo vir, e agora é um mandamento que vocês ouviram em Cristo. Então, a vida, o comportamento e o amor mútuo entre os motards era marcada por uma paixão comum por motas. Nossas vidas, comportamentos e amor mútuo são marcados pelo nosso amor por Cristo. Se o amor nos marca, vive em nós o amor de Deus. O que nos leva a considerar a próxima verdade, que é o segundo ponto que quero fazer. Não só que amar é um mandamento de Jesus, mas também amar é a marca das nossas vidas. No versículo 8, reparem comigo. No entanto, o que lhe escreve é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele, Jesus, e em vocês. Pois as trevas estão-se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Repararam que este amor, esta marca, é verdadeira em quem? Nele, Jesus, e em nós. Nos marca este tipo de amor. Mas algumas perguntas surgem em nossas mentes quando lemos este versículo. Primeiro, de que forma este mandamento de amor é novo? Segundo, como esta realidade é verdadeira em Jesus e em nós? E terceiro, em que sentido as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz? Normalmente. Em primeiro lugar, no momento em que lemos esta expressão sobre um novo mandamento,
pensamos logo também o que Jesus nos disse em João capítulo 13, versículo 34 e 35. Até podem voltar lá. João capítulo 13, versículo 34 e 35. João capítulo 13, versículo 34 e 35, o nosso Senhor Jesus diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Volto a perguntar, é importante amar-nos uns aos outros? É um mandamento. É o que nos marca, porque ele diz, como eu os amei. Amém como eu os amei. Este mandamento de amor entre crentes é verdadeiro nele e nós também. Então este amor não só marcou a vida e o ministério de Jesus, mas também tem que marcar o nosso ministério e a nossa vida. O apóstolo João quer desviar a atenção dos seus leitores da má conduta, do comportamento e dos ensinamentos falsos destes falsos profetas e nos orienta a ver que em Jesus, é que nós temos um modelo, a expressão máxima do que é amor. Só em Jesus é que tem a expressão máxima do amor que temos que imitar, emular. Um amor verdadeiro, nele exemplificado, que nos deve marcar e distinguir do amor do mundo. Nós não aprendemos a amar olhando para como o mundo define e ama e pratica o amor. Não podemos. Não tem nada a ver com a Bíblia. Não é bíblico. Aprendemos só como é o verdadeiro amor olhando para Jesus. Sua vida, seus ensinamentos, sua palavra, seu ministério, seu sacrifício. Olhamos para a sua vida e vemos como Jesus, em humildade, lavou os pés dos seus discípulos. Olhamos para o seu ministério e vemos como ele alimentou os famintos e curou os doentes, curando até leprosos, ingratos, em Lucas 17. Olhamos para as suas palavras diante da sua morte, quando orou ao Pai, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque eles nem sabem o que estão a fazer. E olhamos para a cruz, que é o último ato de amor sacrificial, como exemplo do nosso amor uns pelos outros. Vou dizer isto outra vez. O sacrifício de Jesus na cruz é um exemplo de um ato sacrificial do nosso amor uns pelos outros. Parece um pouco extremo. Marcos 10, 43, 45. Leu assim. Jesus disse isto em Marcos capítulo 10, 43, 45. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho de um homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Compreende? Este é o exemplo que o nosso Senhor nos dá, para considerarmos uns aos outros mais importantes do que nós próprios. E é só na cruz que vamos encontrar este significado do verdadeiro amor. Porque chegamos ao pé da cruz e percebemos que este tipo de amor que nos deve marcar, que é verdadeiro nele, é um amor sacrificial. Um amor que nega o próprio interesse, é aí que está o meu ponto, nega o nosso próprio interesse em benefício de uma outra pessoa. Que é o que ele fez na cruz. Ele não morreu porque precisa de vocês ou de nós. Não, ele viu nós, não queremos ele, ninguém procura Deus, nos diz a Bíblia. Somos todos mortos nos nossos pecados e ele mesmo assim demonstra o seu amor pelos seus inimigos, que não merecem este perdão. Reparem no capítulo 3, versículo 16 do 1 João, nós estamos. Reparem no padrão que nós temos em Cristo. E que o apóstolo João vai continuar a dizer até no próximo capítulo, capítulo 3, versículo 16. Para que vocês vejam que isto não é uma nova ideia. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. Era extremo, não era? Mas nos diz a Bíblia. O que é verdade na própria vida de Jesus Cristo tem que ser, em alguma forma, cultivada em nossas vidas hoje.
Porque até o apóstolo Paulo nos diz que se alguém está em Cristo é uma nova criação. Não é? As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Somos uma nova criação. Não somos como o mundo, que odeia a escuridão. Somos filhos da luz. Agora o apóstolo nos diz que a razão pela qual a verdade deste mandamento de amor se encontra em Jesus e em nós é porque as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Para nos tentar ensinar o que significa esta expressão, encontrei o seguinte comentário sobre esta expressão, no versículo 8, que nos vai ajudar a entender, que passo a citar. A escuridão aqui está-se referindo a esta atual era ou época. Esta era. Maligna de pecado, com sua ganância, com sua inveja e com seu ódio aos crentes. Este mundo odeia-nos. Até o apóstolo João vai-nos falar até. Não se surpreendam que o mundo vos odeia. E até o próprio Jesus disse que neste mundo vamos ter problemas, não é? Continua citando. Mas isto não significa que o mundo se tornará cada vez melhor. Sabemos que à medida que o fim dos tempos se aproxima, haverá um aumento de injustiça, impiedade, pecado, e estamos vendo isso ao nosso redor. Mas o que este versículo está dizendo é que à medida que a luz está brilhando nas trevas, a luz sempre dominará as trevas onde quer que essa luz esteja brilhando. E esta luz, no final do versículo 8, é o próprio Jesus Cristo que em João 8,12 diz ser a luz do mundo. Mas a verdadeira luz já está brilhando. E como está brilhando? Está brilhando dentro e através dos crentes. Quando seguimos o exemplo de Cristo. Pequenas luzes. Ele até nos diz que também nós somos luzes. O sal da terra. Não é? E como andamos como Ele andou e como amamos como Ele amou. Continua a citar. Está brilhando luz neste mundo escuro e onde quer que nossos pontos de luz estejam brilhando, há uma diminuição em algum grau de escuridão. Claro que não somos suficientes para apagar totalmente a escuridão do mundo. Não conseguimos. Mas onde Deus nos plantou neste mundo, há um brilho dessa luz e isso tem um efeito sobre aqueles que estão ao nosso redor. Compreendem? Quer dizer que vocês, onde quer que estejam, são uma luz que brilha, reflete o amor de Cristo. Onde quer que estejam. E como podemos convencer o mundo deste amor, desta luz, se nem eles a encontram aqui dentro? Como podemos convencer o mundo se nem aqui dentro nós conseguimos amar-nos uns aos outros? Não é verdade? O amor entre os crentes é um mandamento de Jesus e é uma marca em nossas vidas. Então, recapitulando, amor é um mandamento de Jesus, amar é a nossa marca e, finalmente, o último ponto, amar é a nossa medida. Mandamento, marca, medida. O que é que quer dizer com isto? É a medida da nossa fé. É como nós medimos, analisamos nossa fé. Versículo 9 e 10. E diz-nos assim. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz. E nele não há causa de tropeço. Versículo 11. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então qual é a medida? Este amor. Ele diz, aquele que odeia seu irmão continua nas trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz. O amor é uma forma que podemos testar uma fé genuína. Também. Amor pela igreja, o povo de Deus, é a medida pela qual sabemos se estamos na luz ou nas trevas. Se estamos salvos ou perdidos. No versículo 6 lembramos que o apóstolo João declarou que quem afirma ser cristão deve viver como Jesus viveu. Sabemos isso. Imitar seu exemplo. Agora, qualquer pessoa pode dizer amar a igreja. Ou ir à igreja. Ou ir aos estudos bíblicos. Qualquer pessoa pode fazer isso. Marcar presença. Não é? Qualquer pessoa até pode memorizar a palavra. Qualquer pessoa pode fazer um bom argumento. Saber mais que nós. A palavra. Mas será que a sua vida, o seu fruto, o seu amor prova a sua fé ou atrai? Compreendem? Porque muitas pessoas, como eu continuo a dizer, vão à missa, saem da missa e vivem para o diabo durante a semana inteira. Mas nós não podemos ser assim. Uma das maiores provas que realmente amamos Deus não está em quantos versículos sabemos de cor.
nem nas práticas que fazemos isoladamente, sozinhos. A verdadeira prova está em como tratamos o povo de Deus. Como amamos uns aos outros, nossos irmãos e irmãs na fé. Porque o amor entre crentes é o reflexo mais claro de um amor de Deus. Tanto aqui como lá fora. Mas que tipo de amor é este que eu estou a falar e que ele está a falar? É interessante que a palavra amor usada aqui neste texto fala de um amor ativo. De um para com o outro. Não é um amor passivo ou emocional. Muitas pessoas pensam, eu o amo é porque eu sinto amor. Não. Amor é um verbo. Fazes. Eu amo, tu amas, ele ama, ela ama. Não é? É um verbo. Tu provas que amas a pessoa pelo que tu fazes. Eu já usei esta ilustração. Muitas vezes os meus filhos chateiam-me. Então não é o que eu sinto que me faz amá-los. Compreende? Eu amo-los já mesma. Mesmo quando estou chateado. Então não depende da minha emoção. Não é um amor passivo ou emocional. É um tipo de amor que faz, que age. Amar é um verbo. Requer esforço. E não é difícil de imaginar quanto esforço nós estamos dispostos a fazer por coisas que amamos. Vou-vos dar uns exemplos. E não estou a apontar dedos, está bem? Por exemplo, se você adora ter uma boa aparência, gosta de se apresentar bem, então você vai fazer um esforço para se vestir bem, para ter um bom corte de cabelo, não é? Ir ao cabeleireiro, pôr a maquiagem, por vezes pode demorar 1 hora, não é? Estas coisas custam tempo, custam dinheiro, não é? Então, esforço não nos falta para fazer coisas que amamos. Também posso fazer outros exemplos. Se uma pessoa gostar de aparentemente estar bem, fisicamente, vai ir ao ginásio, todas as manhãs há pessoas que vão, 6 da manhã, estão lá no ginásio, todos os dias, bebem batidos de proteína, comem-se bem, disciplina, compram equipamentos desportivos. Então há esforço, porque tem um amor por algo. Então não é falta de amor, é falta de esforço uns pelos outros. Porque nem nos dito para amarmos uns aos outros. E nós temos capacidade, depende da nossa motivação. Não é? Mas já assim, este tipo de amor que nos é exigido não é um amor que o mundo tem. Porque o amor exigido por cada crente é o amor que nos é dito em Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios nos diz realmente o que é o amor bíblico. Ouçam comigo, é capítulo 13, versículo 4 e 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É muito diferente do que o amor do mundo nos ensina, não é? O amor do mundo é transacional. Transação. Eu faço, o que é que eu levo em torno? O amor bíblico não é. É nego-me a mim próprio para o benefício de um outro. Como o amor de Cristo. E aí é que é uma prova para o mundo. Como é que podes fazer isto? A pessoa está a dizer mal de ti. Eu disse, olha, eu oro por ele. Eu oro por ele. É o que Jesus me ensinou a fazer. Não é? Porque a pessoa roubou e tudo mais. Disse assim, olha, Deus vai vingar. Pertence a vingança a ele, não a mim. É um amor totalmente diferente. E este ódio? Então, definiu o que é amor. Ele fala-nos de amor, aquele que ama o irmão. Mas também ele nos fala de ódio. O ódio. Como devemos entender o ódio? Na língua original do grego, a palavra odeia transmite a ideia de alguém que habitualmente odeia. Então não é só uma vez que você se zangou. Aquele espírito crítico de ódio. Compreendem? E também é marcado na sua vida, no seu estilo de vida. Talvez pelas suas palavras, naqueles momentos em que ninguém está a ver. É marcado, faz parte. Ele não está falando de um sentimento de raiva ou desgosto. Ele realmente está afirmando que ódio é a ausência do amor. É você falhar em amar. Compreendem? Falhar, evitar amar é uma forma de ódio. Compreendem?
o que você faz ou evita de fazer mostra se você odeia ou ama o seu irmão. A preocupação de João é com ações, não afirmações. E tem dois tipos, não é? Ele nos diz aqueles que dizem ser cristãos, ele nos diz aqueles que afirmam, aqueles que dizem ser. E que diz no versículo 9, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Tem aqueles que de boca dizem, eu sou muito crente, acredito em Deus, mas vê, não quero nada com a igreja, não quero nada com o seu povo, não quero servi-los, não quero amá-los, não quero conviver, mas estou disposto a ir 3 horas ver o Fórmula 1, ou ir ao estádio ver o futebol, ou ver um... Isso já... Estou disposto todos os dias a fazer 1 hora para a minha maquilhagem, ou ir cortar o cabelo todas as semanas, ou... Já sabem como é. Esforço para isso tem. Não é amor que falta, é ódio que têm. Mas não querem encarar. Porque dão desculpas, não é? Eu tenho isto, tenho que fazer. Não é? Mas para o estádio eles não arranjam desculpa. Ou para outras coisas que gostam. Então, ele diz, tem 2 tipos. Aqueles que afirmam, no versículo 9, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. E os crentes genuínos, que é o outro tipo, que procuram amar seus irmãos. Isto é à medida. Não é? Quem ama seu irmão permanece na luz. Amor é à medida. Que distingue. A ausência de amor é uma forma de ódio. Então, quando nós negligenciarmos, ignorarmos a comunhão dos crentes da igreja, vocês estão realmente odiando os filhos de Deus. Não querem nada com eles. Hoje eu prefiro estar no lugar. É o que nós estamos a dizer. Que as nossas ações, lembram-se? Amor é ações. Porque vocês estão a escolher algo em vez de outra coisa. E quem odeia o seu irmão continua nas trevas. Então das duas uma. Ou alguns que estão a ouvir e a ver, estão desleixados, agora sentem-se, eu sou o verdadeiro filho de Deus, sei que tenho que mudar. Ou estão perdidos, que é o que ele nos diz, andam nas trevas. Porque a indiferença mostra a sua falta de amor. Então medimos o pulso da nossa fé através do amor que temos uns pelos outros, ok? Tem um famoso escritor, C.S. Lewis. Alguns de vocês já ouviram falar? C.S. Lewis. Famoso escritor. Ele diz uma certa vez, passo a citar, o amor não é um sentimento afetuoso, mas um desejo constante pelo bem supremo da pessoa amada, na medida que possa ser obtido. E sabem que mais? Eu não quero saltar à frente, mas se vocês querem exemplos práticos, até o próprio João nos vai dizer no capítulo 3, no próximo capítulo, reparem no versículo 17 e 18. Podemos dar uma olhada rapidamente? Porque às vezes as pessoas gostam de... Dá-me exemplos práticos, Sandra. Ele o que é que nos diz ali? Exatamente. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, não é só paleio, mas em ação e em verdade. Está afirmado este ponto? Mas agora reparando no versículo 10 do capítulo 2, onde estamos no nosso texto, ele diz-nos aqui uma pequena variante. Ele diz isto no versículo 10. Quem ama seu irmão permanece na luz e diz assim, e nele não há causa de tropeço. Pode ser um pouco confuso, não é? O que é que isso quer dizer? Tropeço. E é interessante que a palavra no grego para tropeço é scandalos. E qual é a palavra que vocês lembram-se quando eu digo isto? Escândalo. É de onde veio a palavra escândalo. Então, a pessoa que ama o irmão não é um escândalo para o seu irmão. Não. A ideia é esta. Que convém, a ideia escândalos no grego era uma armadilha, especialmente o gatilho da armadilha, que faz disparar a armadilha, e que fazia alguém tropeçar. Então, isto é derivado de uma armadilha, no grego, o gatilho da armadilha que faz alguém tropeçar. Então a ideia é que esta pessoa não vem para aqui tentar fazer as pessoas tropeçar. A pessoa que realmente ama genuinamente, não só com a boca, diz olá, tudo bem, mas depois no coração já está na hora. Mas está a dizer, a pessoa verdadeira não tem aquela sensibilidade de fazer alguém tropeçar, aquele espírito de pôr um obstáculo à frente do irmão. Compreendam? Não é causa de ofensa. Não tem uma armadilha espiritual. E a mesma palavra que Jesus usou quando se referia às crianças na fé, avisando em Mateus capítulo 18, versículo 6. Esta é a mesma frase que ele diz.
Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequenininhos que creem em mim, ouçam, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Isto é Jesus a falar. Se alguém fizer alguém tropeçar. Sabem que há 6 coisas que Deus odeia e uma 7ª que Ele detesta. Não já ouviram esses provérbios? Provérbios 6, versículo 16 ao 19 diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta. Olhos ativos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e, ouçam, aquele que provoca discórdia entre irmãos. É abominável para o nosso Deus. Então temos de ter cuidado como falamos dos nossos irmãos. Mesmo aqueles que não concordamos em tudo. Mesmo aqueles que não concordamos nas igrejas que deixaram, temos que estar de consciência clara que não estamos a falar mal deles. Ok? O versículo 10 agora é contrastado com o último versículo 11. É um contraste entre aquele que realmente ama e aquele que afirma amar. Observem o perfil. Isto é o perfil do carácter estabelecido aqui no versículo 11, de alguém que afirma ser cristão, mas odeia ou evita amar o seu irmão ou irmã. Versículo 11. Isto é o perfil desta pessoa. Primeiro, está na escuridão, que é a oposição à luz, não é? A ausência da luz é escuridão. Quer dizer que não tem luz nele, não tem amor. Não tem amor. A ausência do amor é o quê? Ódio. A ausência da luz é o quê? Escuridão. Segundo, embora ande por aí e esteja ativo, permanece no escuro. Portanto, há pessoas que podem estar entre nós. Falam, dizem, mas estão no escuro ainda. Terceiro, sem sentido de direção nas suas vidas, porque estão na escuridão. E quarto, realmente estão cegos. Espiritualmente cegos. Não são nossos irmãos. Lembram-se no capítulo anterior, eu disse o quê? Deus é luz. Nele não há escuridão alguma. Então, se nós queremos servir o Deus que é luz, nós temos também refletir essa luz. Entre nós. Mas quem odeia os crentes prova estar servindo ao Deus de quem, então? Das trevas. Das trevas. Não o Deus da luz. Está perdido na escuridão. Está cego. E isto é uma verdade fundamental. Ele está na escuridão e é filho do diabo. Ai, Sandro, isso é demasiado. Ok. Olhem no versículo 3 do próximo capítulo. Capítulo 3, versículo 10. O João é que está a dizer isto, o apóstolo. O que é que ele diz? Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Opa! Quem não pratica a justiça não percebe Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Afiadas as palavras. Esta é a medida da nossa confissão. O amor pelo seu irmão. O amor pelo irmão é a medida pela qual avaliamos o nosso amor por Deus, sabem? Se nós não procuramos oportunidades para amar os irmãos e irmãs, precisamos ter uma perspectiva espiritual que Deus exige de todos nós. Porque o amor é característico da luz. Deus é amor, Deus é luz. Mas o ódio é característico das trevas, de Satanás, da escuridão. Portanto, uma pessoa revela a sua verdadeira relação com Deus através da sua relação com os crentes. Precisamos de nos amar mais. Precisamos de procurar oportunidades para amar os nossos irmãos e irmãs. Ok? Porque assim, então, precisamos de conviver mais tempo juntos. Os motociclistas lá convivem juntos, não é? E lembrem-se o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de reunirmos como igreja segundo é o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não, acham que os pais não se entristecem quando os filhos não se dão bem um com o outro? Não é? Família, estão a lutar uns contra os outros, não querem passar tempo um com o outro, não respeitam-se uns aos outros. Não, os filhos numa família entristecem os pais. Se veem os seus filhos que não têm amor pelo outro, respeito, têm ódio, falta de preocupação, egoísmo. Não é? Agora imagina como o Deus nosso Pai olha para nós e vê os seus filhos. Será que Ele também não fica triste? Claro.
Então, entendam que amar é um mandamento de Jesus, marca de nossas vidas e a medida da nossa fé. Que juntos procuremos oportunidades para crescermos no amor pela Igreja de Cristo. Amém? Amém. Oremos. Grande Pai, nós precisamos da sua ajuda. Espírito. O fruto do Espírito, um deles é amor. É o fruto. Um aspecto desse fruto é o amor. Quer dizer que nós precisamos de ter Espírito. Que este amor é sobrenatural. Não vem de nós nem do mundo. E é quando nós olhamos para a cruz, percebemos o seu amor por nós. E refletimos esse amor uns para com os outros. Então pedimos, Pai, que seja verdadeira, seja essa a verdade das nossas vidas. Para agora e todo o sempre pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.